Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Everton, sou professor dos cursos de pós-graduação em ortodontia aqui da Cruzeiro do Sul, no campus de São Miguel, da Paulista, da UBC. Também sou professor dos cursos de graduação, dou aulas em algumas disciplinas e também na disciplina de orto e ped, onde a gente está aqui agora, tá? O objetivo dessa aula é passar uma atividade prática para vocês sobre da matéria da disciplina de ortodontia, tá? Onde a gente vai fazer uma análise de modelos, tá? O modelo ortodôntico, o modelo de estudo ortodôntico, ele faz parte da documentação ortodôntica, ele é integrante da documentação ortodôntica. O ortodontista está muito acostumado a trabalhar com modelo de estudo e ele é muito importante para a gente porque ele nos mostra de forma real, em tamanho real, o arco do nosso paciente. Então a gente consegue quantificar as coisas de uma maneira muito precisa quando a gente tem em mãos o modelo de estudo. Tá? Ele tem um recorte todo especial para a gente conseguir fazer esse estudo. Tá? Ele é um modelo que vem trabalhado com um material diferente, ele é elaborado de uma maneira diferente do que a gente está acostumado na clínica do dia a dia dos nossos pacientes, porque ele sofre um tratamento especial que a gente chama de zoocalagem para preservar a estrutura e deixar esse modelo mais bonito. Tá? Mas na prática, a utilização do modelo de estudo, ele vai nos ajudar no diagnóstico ortodôntico, porque a gente consegue enxergar coisas que, às vezes, no próprio exame clínico a gente não consegue enxergar, pela dificuldade de avaliação dentro da boca e assim por diante, e vai nos auxiliar no planejamento dos casos ortodônticos, por alguns motivos que a gente vai apresentar para vocês aqui. Então, basicamente, a gente vai conseguir fazer o mesmo estudo que a gente faz quando a gente está fazendo o exame clínico do nosso paciente, o exame clínico ortodôntico do nosso paciente, com os modelos em mãos. Então, fácil cruzar dos dentes, forma dos arcos, alinhamento dos dentes, a posição, mal posições individuais, anomalias de forma de dente, diastema, morfologia de papila e formato de palato, a gente consegue observar também nos modelos de estudo, tá? Outra coisa que a gente também consegue observar, e aí sim agora com o modelo em oclusão, é a relação dos molares permanentes, que vai nos dar a classificação de Engel, os nossos três passos anteriores de incisivos, horizontal e vertical, as mordidas cruzadas posteriores ou anteriores, mordida aberta, inclinação, curva de espelho e assim por diante. Então, um monte de coisa a gente consegue avaliar com os modelos de estudo na mão. Mas, além disso, a gente tem uma ferramenta muito importante que com o modelo na mão a gente consegue fazer medições, a gente consegue medir os tamanhos dentários e as bases ósseas para nos dar uma noção de quanto espaço que eu tenho nesse arco. Se eu tenho quantidade ideal de espaço, se me falta espaço, ou se o espaço que eu tenho é suficiente para encaixar os dentes, ou se vai sobrar espaço. Tá? Então, a ideia de fazer uma análise de modelos é justamente a gente ter certeza de que os dentes do meu paciente vão caber naquela base óssea que eu tenho lá. Né? E a ideia da aula de hoje é justamente a gente ensinar vocês a fazer essa medição, medir isso, para vocês terem uma noção de se é possível ou não encaixar os dentes permanentes do meu paciente no arco dentário. Tá? Então, existem alguns tipos diferentes de discrepâncias de modelo que são feitos através de contas matemáticas, basicamente isso, que vão mostrar para a gente se é positivo, se é negativo ou nulo, e depois lá no final a gente vai interpretar cada uma delas. Tá? A análise escolhida para vocês é a análise de Moyers, que eu vou passar aqui para vocês, porque se trata da dentadura mista. E ela basicamente vai nos mostrar, vai conseguir fazer com que a gente preveja, que a gente tenha uma previsão de quanto espaço que eu preciso para a acomodação dos meus dentes caninos e premolares permanentes. Porque na dentição mista, a gente tem os dois tipos de dente permanente e dente descido. Só que a gente não tem o arco completo.
será que quando esse paciente trocar da dentição mista para a dentição permanente, ele vai ter espaço suficiente para se fazer um arco perfeito? Será que o espaço que tem ali presente, ele vai conseguir encaixar os dentes, acomodar os dentes permanentes desse paciente? Então, o objetivo da análise é justamente esse. Para a gente fazer esse exercício, a gente vai precisar do modelo de gesso inferior e superior, a ficha, né, que foi disponibilizada, vai ser disponibilizada para vocês, o compasso, lápis, borracha e uma régua milimetrada, tá? Material básico para a gente fazer. A análise escolhida é a análise de Moyers, o professor Moyers criou essa análise e tem alguns dados bastante importantes para que a gente consiga fazer essa análise. O que eu preciso para fazer essa análise? Tem que estar na dentição mista, claro, né? E ela é caracterizada pela presença de dentes permanentes e dentes decisivos, só que eles têm que ter os dentes exatos para a gente conseguir fazer essa análise. O que eu preciso ter no meu arco do meu paciente? Os 4 incisivos permanentes superiores e inferiores. E também tenho que ter os meus 4 molares, primeiros molares permanentes. Sem um desses dentes, a gente não consegue fazer análise de Moyers, tá? Então, os 4 incisivos superiores e os 4 incisivos inferiores têm que estar no arco e os 4 primeiros molares permanentes, tá? Através desses dentes, a gente vai conseguir prever, através de uma tabela, o tamanho dos meus caninos e pré-molares permanentes. A ideia é essa, tá? Então eu vou conseguir prever o que vai acontecer quando ele trocar os dentes descidos pelos dentes permanentes, tá? O Moyers dividiu o arco em segmento anterior e segmento posterior. O anterior são os dentes anteriores, laterais e incisivos centrais e laterais, são os incisivos permanentes, e o posterior são os caninos, o primeiro e o segundo molar descido. Tá? Então, esses dois segmentos vão ser. Essa divisão do arco é bastante importante para a gente conseguir entender a análise de Moyers. E ela é uma conta matemática de subtração super simples. A discrepância de modelos, que é o número que a gente quer encontrar, a discrepância nada mais é do que calcular se o espaço que eu tenho no meu osso é suficiente para encaixar os meus dentes permanentes, que o tamanho dos meus dentes, o tamanho dos dentes do meu paciente. Então, a discrepância de modelos é igual ao espaço presente total, o presente é o tamanho do osso, menos o espaço requerido total. Vamos entender o que cada um desses, tá? Então, o espaço presente é o tamanho dos dentes, menos o tamanho ósseo, é o que está presente, é o osso que tem ali, menos o tamanho mesodistal dos meus dentes permanentes, tá? Vamos entender cada um deles e como que a gente faz essa medição. Então, primeiro a gente tem que calcular esse espaço presente total. O que é o espaço presente total? O espaço ósseo, tá? Então, vou medir a parte óssea. Eu vou medir através da fórmula. O espaço presente total é o espaço presente anterior mais o espaço presente posterior. Lembra que ele dividiu em anterior e posterior? Então, basicamente, a gente vai somar os espaços posteriores com os espaços anteriores e a gente vai ter o espaço presente total. Como que na prática eu vou medir isso? Vocês vão pegar o compasso de vocês, tá? O ideal é que use um compasso de ponta seca, mas também dá para fazer com um compasso normal, esse de armarinho, porém ele tem que estar com a pontinha bem afiada e bem delicadinho, porque senão a gente não acaba perdendo precisão. E o que a gente vai fazer? A gente vai medir da distal do lateral até a linha média, abre o compasso para que ele fique nesse espaço. Vou pegar essa medida, vou pegar esse compasso aberto e vou colocar em cima da minha régua milimetrada e ver o número, quantidade de espaço que eu tenho ali. E vou anotar esse número. O mesmo procedimento eu vou fazer nos outros dois incisivos, então da linha média até a distal do lateral. Então, ó, eu vou medir do 12 até a linha média, da linha e marco o valor. Vou na régua, meço, marco o valor. Vou medir da linha média até a distal do meu 22, vou na régua, vejo quanto deu o valor, anoto, tá? Anotando esses dois valores, somando eles, eu vou ter meu espaço presente anterior, tá bom? O espaço presente posterior, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu tenho que fazer dos dois lados do paciente. Eu vou medir da distal do lateral até a mesial do primeiro molar permanente. Peguei essa medida, vou na régua, vejo quanto que deu, anoto no meu papel.
vou do outro lado do arco, meço da distal do lateral até a mesial do molar, vou lá na minha régua milimetrada, vejo quanto que deu a medida, anoto no papel. Somando as duas medidas, eu vou ter o meu espaço presente posterior, tá? E agora, para eu ter meu espaço presente total, eu vou somar o valor que deu no espaço presente anterior com o espaço presente posterior e eu vou ter meu espaço presente total. Tendo esse valor, o que eu vou fazer com ele? Vou colocar na minha regrinha lá, tá? Então, resumindo, o que eu tenho que fazer no meu paciente, no modelo do meu paciente? Meço os dois lados de distal de lateral a mesial de molar, distal de lateral a distal de molar, e eu tenho os dois lados, eu vou somar essas duas medidas, eu tenho um espaço presente posterior. Meço da distal do lateral até a linha média, da linha média à distal do outro lateral, somo essas duas medidas, eu tenho o espaço presente anterior. E a somatória dessas quatro medidas vai me dar meu espaço presente total, tá bom? E aí eu vou anotar, pegar esse valor do espaço presente total, vou anotar e vou colocar na minha fórmula, né, da discrepância de modelos. Eu encontrei o meu primeiro valor que eu vou colocar aqui. Tá? Então, minha discrepância de modelos vai ser o meu espaço presente total, esse valor da somatória de tudo, vou colocar aqui. E agora eu tenho que calcular o espaço requerido total. Tá? Então, eu vou buscar esse espaço requerido. O que é o espaço requerido? Nada mais é do que o tamanho mesodistal dos meus incisivos. Tá? Então, eu vou começar pelo meu incisivo inferior e vou medir da mesial até a distal do 31, do 41, do 32 e do 42. Meço o tamanho mesodistal, vou lá na reguinha, vejo o valor, anoto. Vou no incisivo central, meço a medida, vou na régua, anoto o valor. Eu vou encontrar quatro medidas. Eu vou somar essas quatro medidas, eu vou ter meu espaço requerido anterior, tá? Isso eu vou fazer tanto no inferior quanto no superior, tá? Então, eu vou medir o tamanho dos meus dentes incisivos superiores e inferiores, ok? Então, eu vou estar anotadinho ali a medida dos meus quatro incisivos, o meu espaço requerido anterior vai estar medido. Agora, como eu não tenho os meus dentes permanentes posteriores, o Moyers criou uma tabela que vai me ajudar a encontrar esse espaço requerido posterior. Eu não tenho como medir o tamanho do meu canino nem dos meus premolares, que vão vir aqui, né? Vão encaixar aqui nessa parte do arco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar o diâmetro, a soma que você encontrou nos dentes inferiores, presta atenção nesse detalhe que é bastante importante. A soma dos valores mesodistal dos incisivos inferiores, vocês vão usar essa medida para encontrar um valor na tabela feita pelo Moyers. Ele criou uma tabela cheia de números aqui, né? Mas a gente simplificou essa tabela para não ficar tão complexa. Essa daqui é a que vocês encontram no livro do Moyers, tá? Só que a gente simplificou. A gente usa ela só a 75%, tá? A única coisa que a gente dividiu é da maxila e da mandíbula no sexo masculino e no sexo feminino. Então você vai ver se o seu paciente é do sexo masculino ou feminino para poder encontrar o valor na tabela. Então, se os quatro incisivos inferiores, por exemplo, deram 22, a somatória deles deram 22, o posterior do seu paciente vai ter 21,5 se ele for menino na maxila dele. E na mandíbula dele vai ter 21,4. Tá? Então, aí você vai pegar nessa tabelinha e encontra o espaço requerido posterior do seu paciente. Só que tem um detalhezinho bastante importante. Esse valor que você encontrou na tabela, você tem que multiplicar por 2, porque ele vai te dar de um lado só do arco, tá? Então, você pega esse valor que você encontrou na tabela, multiplica por 2 e vai colocar na fórmula o requerido anterior, que é aquele valor da somatória dos incisivos, mais o valor que você encontrou na tabela multiplicado por 2. E aí você vai ter seu espaço requerido total. Tendo ele em mãos, o que a gente vai pegar? Voltar lá naquela fórmula inicial lá da discrepância de modelos, a gente vai pegar o valor, já estava preenchido aqui do posterior, do espaço presente total,
vai subtrair o espaço requerido total e aí vai ter um número que vai aparecer para vocês dando a discrepância de modelos, tá? E o que a gente acaba fazendo com esse número, né? Se esse valor, se esse número, ele for um número positivo, tem espaço suficiente para a erupção dos seus dentes permanentes, vai até sobrar. Se for negativo, não vai caber, vai dar ruim, não cabe nos dentes permanentes. E se for nulo, se Deus usar, tem um espaço suficiente, não vai sobrar e não vai faltar espaço. Então, é uma conta simples, né, um procedimento simples que a gente conseguir prever a quantidade de espaço que tem no arco do meu paciente. A atividade nossa laboratorial vai ser através de uma folha que a gente deixou disponível para que vocês imprimissem lá no Blackboard, tá? Vocês vão fazer a medição em cima dessa folha, tá? E vão anotar numa outra folha que também está disponível para vocês. Vocês vão anotar o nome do paciente, que está disponível na folhinha que tá lá no Blackboard, tá? Tem a idade do paciente bonitinho, então do sexo feminino, que é a mocinha. Aqui já tem a tabela para vocês não se atrapalharem no 75%. Anota o nome do paciente, anota o seu nome aqui, porque vocês vão entregar esse exercício para os professores, tá? Aqui tem espaço para vocês anotarem o tamanho dos dentes permanentes inferiores, dos incisivos inferiores, dos incisivos superiores, a somatória deles, o espaço requerido inferior, o espaço requerido superior. Tem, lembrando aqui, essa daqui vocês vão anotar o anterior, aqui vocês vão anotar o posterior, e não esqueçam que você tem que multiplicar o valor da tabela por 2, ó, tá até aqui uma colinha para vocês não esquecerem, tá? E aqui vai te dar o espaço requerido inferior, o espaço requerido superior, tá? O espaço presente inferior vocês vão anotar aqui, o espaço presente superior vocês vão anotar aqui, tá? Então aqui eu tenho o espaço presente, aqui eu vou ter o espaço requerido, e depois eu vou fazer a conta entre eles. Então, discrepância de modelo inferior vai ser meu espaço presente inferior, que é esse aqui, ó, menos esse valor aqui, e ele vai me dar o valor aqui. No superior eu vou fazer a mesma coisa, o espaço presente superior, menos o valor que tiver aqui, ó, e eu vou ter o meu valor aqui, e a gente vai conseguir calcular se nesse paciente do exemplo vai sobrar ou faltar espaço, tá bom? Uma boa atividade para todos vocês, um abraço, até mais, tchau, tchau.